Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, né? O Marcos é também professor na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. O Marcos é mestre, doutor e pós-doutor em ciência política pela USP. E eu queria destacar que o Marcos teve um estágio de pesquisa na Universidade Georgetown, em Washington, que é, por assim dizer, o berço do principialismo, que é a corrente que ele vai apresentar para nós hoje, né? Eu só vou terminar fazendo meia-culpa, que eu que escrevi que o principialismo era a corrente dominante da bioética, o título da aula é essa, né? Mas acho que desde a primeira aula vocês estão vendo que a gente está discutindo essas questões aí de, afinal, existe corrente dominante, quais são as correntes, né? Então, desde a primeira aula a gente provocou isso, e lembrando que semana passada, hoje e amanhã, são as aulas mais de fundamentos filosóficos, né? E depois a gente vai cada vez mais indo para temas um pouco mais aplicados de bioética. Vamos tentar fazer a ponte aí com esses temas filosóficos. Então, muito obrigado, Marcos, pela presença. Eu vou compartilhar, então, com vocês minha tela, daí eu já inicio. Acho que vocês já estão vendo meu slide, né? Já, João? Sim, vemos. Ah, tá, é porque esse é o problema tem mais um problema de não ser o Zoom em relação ao Meet. Como eu tenho que compartilhar a tela, eu só consigo ver meus slides, então é indiferente para mim vocês no vídeo ou não, tá? Ah, tá. Bom, tá. Mas tudo bem. De transição por áudio. Qualquer coisa é só me avisar. Tá. Então, acho que é isso. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? É incrível essa oportunidade, acho que por múltiplos sentidos. Acho que para mim é especialmente uma felicidade poder falar do que eu tenho trabalhado nos últimos anos e poder falar para um público variado, né? Falar para um público que não é exatamente o público que eu converso mais diretamente, mas é um público que eu pretendo cada vez mais dialogar, que são quem está à frente da pesquisa, para quem tem interesse em bioética e pesquisa, né? Acho que o João já me apresentou, né? Eu sou de origem em ciência social, mestrado e doutorado em ciência política. Desde o meu doutorado, eu comecei a trabalhar com questões de alocação de recursos escassos, teoria da justiça, mais especificamente em saúde. Daí, em 2015, eu fiquei um ano na Georgetown, foi quando eu acabei mergulhando um pouco mais em principialismo, né? O meu doutorado foi pela USP com o Álvaro De Vita, trabalhando muito com Rawls, até a minha ida para Georgetown, e junto com um professor rawlsiano, mas que tinha um contato muito forte com bioética, que é o Richardson. Daí, desde então, eu comecei a estudar mais sistematicamente o principialismo. Acho que só para vocês saberem minimamente a minha trajetória é essa, e é um pouco do que hoje eu vou percorrer. Acho que a minha ideia é falar, como conversei com o João, acho que mais ou menos 50 minutos, e daí acho que nós abrimos para questões, mas acho que vocês podem, sempre que quiserem me interromper, por favor, sintam-se livres, tá? Para me interromper por áudio. Qualquer dúvida, qualquer conceito que eu passar rapidamente. Eu preparei um pouco um formato de aula tocando nessas 5 questões, né? Acho que um pouco uma apresentação. Eu não trabalho muito mais com perspectiva analítica, não sou um grande conhecedor de história, especialmente história das ideias, mas assim, só minimamente situar a origem do principialismo, para a gente saber aonde nasce um pouco a ideia. Daí eu já passo mais especificamente para os conceitos centrais que eles propõem para o entendimento da ética biomédica. Seriam 4 conceitos, né? Eu não sei o quanto vocês já viram isso anteriormente no curso ou não, mas seriam respeito à autonomia ou autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Daí, depois de apresentar esses conceitos, que acho que eu pretendo não me deter tanto neles, porque acho que são muito intuitivos para quem já teve um contato, mas eu vou passar com calma por eles. Mas daí a minha ideia é tocar mais nesse ponto 3, que eu acho que são pontos muito interessantes para nós conversarmos hoje, que é tanto fundamentar de onde vem essa justificação da ideia de princípios. Aqui eu vou passar muito rapidamente também pela ideia de common morality, de moralidade comum que os autores propõem. Daí olhar para se realmente essa proposta de teoria
ética, ela realmente é aplicável, né? Se ela tem uma dimensão de ética aplicada em relação às situações reais. Eu vou apresentar especificamente um tipo de aplicação, que é o que a gente chama de proposta de especificação, para, em sequência, fazer uma breve comparação com outras correntes de bioética, para a gente entender exatamente o que difere o principialismo da casuística, especialmente, que acho que é a corrente semi-dominante no Brasil, eu diria, né, de quem trabalha com bioética, vamos dizer, além se é verdade que o principialismo é dominante, acho que a principal concorrente seria a casuística em bioética clínica. E daí eu lanço duas questões que eu nem vou conseguir me aprofundar do jeito que eu desejaria, até porque eu não sou um especialista nisso, mas é algo que me interessa, que eu estou começando a estudar, especificamente porque acabou de sair um livro da corrente sobre, então, e acho que para vocês faz muito sentido, então daí eu vou passar rapidamente pela ideia de se há especificidade em ética de pesquisa, em relação à ética clínica, quais são as diferenças, quais não são, acho que isso é muito importante para a gente refletir um pouco, acho que isso está muito em mudança contemporaneamente, e acho que é um ponto pouco estudado, pouco refletido na bioética brasileira e até global. E, em segundo lugar, passar muito rapidamente como os principialistas, como os principais teóricos que se vinculam a essa corrente estão tentando refletir sobre o uso de animais em pesquisa. Eu não vou adentrar, eu vi o programa da disciplina, eu vi que tem uma aula sobre isso, mas eu vou passar só o argumento muito superficial que eles fizeram num livro que acabou de sair, é um livro de fevereiro de 2020, sobre isso, que é um livro que eu estou lendo no atual momento, tá? Daí eu tento finalizar tentando responder a pergunta que o João me colocou, né? Acho que ele colocou um pouco como provocação, acho que, e eu venho para defender, aceitando a provocação, eu quero que todos saiam hoje convencidos de que há uma teoria bioética moral superior em relação às demais para aplicação especificamente de casos práticos, que acho que é a função da bioética, que é o principialismo, né? Eu vou tentar dizer que há sim motivos epistêmicos para essa teoria ser a central e não outras, tá? Em relação à ética das virtudes, em relação à casuística e outras perspectivas contemporâneas. Mas daí é algo bem mais no sentido de provocação para abrir o debate do que uma reflexão. Tá? Sempre que vocês quiserem me interromper, podem interromper. Eu vou fazer uma pergunta, eu passando os conceitos básicos, eu faço uma interrupção, faço uma pergunta se vocês têm interesse em alguma pergunta específica sobre isso, e também depois, terminando o tópico 3, que é o tópico um pouco mais abstrato, tá? Um breve contexto geral, para a gente só situar um pouco aqui, acho que o nascimento da bioética como um todo, acho que ele é quase anglo-saxã e contemporâneo, o que traz aspectos até hoje, é sempre situado ali muito fortemente ao redor dos dois institutos fundados nos Estados Unidos, que é na Georgetown University, o Kennedy Institute of Ethics, da onde eu fiquei, né, onde seria, e que é uma espécie de templo do principialismo, um pouco irônico, eu vou explicar por que tem essa ironia um pouco mais para frente, e o outro instituto, que é me deu branco agora, que é do lado de Nova York ali, eu já lembro o nome deles, mas que é um outro instituto fundado ao mesmo tempo, sincronicamente, do Daniel Callahan, enfim, em breve eu lembro o nome, se alguém jogar no Google vai descobrir o nome do instituto, mas é um instituto muito importante, que também foi fundado exatamente na mesma época, e que, no fundo, ali é a marca da origem mais acadêmica da bioética, mas fundamentalmente o marco é a década de 1970, especialmente uma questão prática de denúncias públicas, de pesquisas científicas nos Estados Unidos, pesquisas especificamente de medicina, que violavam conceitos básicos de éticos, né, de respeito mínimo em relação a seres humanos, tá? Então, aqui, só para a gente situar um pouco, isso não quer dizer que não existia fundamentação filosófica rigorosa sobre ética anteriormente, existia muita coisa impecável, muito boa, mas, por outro lado, você
não tinha ali uma reflexão centrada no que nós podemos chamar de pesquisa e clínica biomédica, né? Isso é um consenso, acho que até autores também de continentais reconhecem isso e reconhecem esse marco como o marco de origem, tá? No caso dos Estados Unidos, você tem alguma literatura anterior, né? Mas ela é uma literatura que, basicamente, ela tem 3 eixos, que são justamente os eixos que o principialismo vai evitar ter, né? O primeiro eixo, que acho que é bastante importante para nós aqui pensarmos com calma hoje, depois da nossa conversa, é se é possível existir um critério dominante ou não para reflexão ética. Basicamente, se você olha os estudos ao redor da década de 70, os estudos basicamente são muito marcados até a década de 70, isso no mundo anglo-saxão, a maximização de benefícios e minimização de riscos, tá? É como se você tivesse uma régua única ética que pautasse toda a reflexão ética fundamental. Você quer saber se é correto ou não é correto? É um procedimento. Você quer saber se uma pesquisa é correta ou não correta? Basicamente, o que se fazia? Quando se fazia um cálculo de custo-benefício no sentido moral, né? Você tentava entender quais são os benefícios resultantes, quais são os danos imediatos. Isso é o que pautava, basicamente, a literatura. É justamente contra isso que o principialismo nasce, tá? Isso, além... Para a família, a tristeza se vira com nervosismo. Desculpe. Afinal, assassino. Tem alguém com o microfone aberto? Obrigado, João. Achei que estava falando comigo. Daí, além disso, então, os outros critérios, os outros trabalhos que existiam na época, eles eram muito... Você tinha ali uma noção de bioética muito associada à ética profissional. O que eu entendo por isso? É uma ética muito associada ao que nós entendemos de códigos profissionais, sejam códigos de medicina, do Conselho Federal de Medicina, conselhos federais de suas devidas instituições profissionais. E, usualmente, elas eram justificadas, teoricamente, via uma tradição hipocrática, tá? Daí você tem alguns trabalhos ao longo da década de 70 tentando demonstrar a insuficiência de você ter uma ética profissional muito, muito centrada na profissão e muitas vezes não considerando as demais pessoas no mesmo patamar de respeito ou de reciprocidade enquanto demanda moral de reflexão, né? Você assumia que médicos sabem exatamente o que eles têm que fazer, se respeitam a tradição hipocrática e se respeitam seus códigos de ética internos. Eles não são necessários a prestar esclarecimentos. Além disso, a reflexão ética tem que estar pautada sempre no âmbito profissional. Isso a literatura começa a demonstrar uma insuficiência bastante evidente para as sociedades democráticas, né? Você, no limite, está defendendo quase uma tese de um paternalismo de origem profissional ou outros problemas. E, além disso, a outra corrente, que era até a mais forte, para ser honesto com vocês, no mundo americano, é o que nós podemos chamar de uma bioética cristã, de uma bioética religiosa. Qual é a principal limitação dessa bioética? Por que normalmente ela não é vista como um marco bioético em relação à contemporaneidade? Ela não é vista porque, usualmente, a bioética, que eu estou chamando aqui de religiosa, ela assume como critério de verificação, critério de justificação, o texto religioso no qual ela se baseia, tá? Então, ela teria aqui um limite em relação ao seu próprio escopo, né? Você, enquanto esfera pública de uma sociedade democrática, enquanto uma proposta de universalismo, você poderia ter tensões. O que eu quero dizer com isso, em outras palavras, simplificando muito? Uma justificação baseada numa interpretação bíblica do Novo ou Velho Testamento em relação a uma questão ética em saúde pode não ser aceita por um adepto, por um ateu ou por uma pessoa que considera que o livro sagrado é o Alcorão. E você começa a ter tensões
de justificação que nunca vão ser resolvidas, porque como a bioética assumia de pressuposição, por exemplo, o cristianismo, você poderia ter uma tensão imediata se alguém recusa a centralidade, por exemplo, de Cristo como um critério de justificação, tá? É contra isso que o principialismo nasce. Contra não, mas se diferenciando disso, acho que é melhor até, especialmente no caso da Georgetown, uma universidade historicamente católica, ela não está contra, mas ela está se diferenciando disso. Tá? Então, aqui, acho que, como marco, tem 2 marcos importantes, tá? Acho que marco enquanto documentos, né, enquanto obras. Você tem o Belmont Report, né, todo mundo conhece, né, todo mundo que passa pelo campo, todo mundo que vai pesquisar na área de biomédicas em geral, biologia, já ouviu falar minimamente dele, que basicamente foi o Grand Report, que foi numa comissão criada pelo presidente americano em 74, mas o report só sai em 79, a versão que todos conhecem, especialmente derivado da divulgação na imprensa. Isso já era internamente reconhecido, mas era de alguma forma ocultado, né, enquanto conhecimento populacional, mas o escândalo é divulgado pela imprensa estadunidense do caso do estudo muitas vezes citado de sífilis, que ocorreu de 32 a 72, acho que, não sei se alguém já citou esse estudo, ele é muito citado quando a gente estuda bioética, era um estudo anterior a você ter penicilina, e você não informa a população que estava fazendo o acompanhamento desse estudo de que passava a ter tratamento, né? Então, para, de alguma forma, a justificação é que você estava tendo um conhecimento natural da doença, né, e isso justificaria você ver uma população, mais especificamente uma população pobre, em grande parte negra do Alabama, tá no limite, fazendo parte de um estudo científico no qual eles poderiam estar numa condição de saúde muito melhor se eles estivessem utilizando os medicamentos da época, tá? Aqui é quando isso vem a público, vem a ideia de termos de consentimento, TCLE, como nós chamamos hoje, termo de consentimento livre e esclarecido, que os participantes têm que realmente ter informação, essa informação deve ser atualizada sempre que você tem uma nova atualização científica a respeito do campo central de estudo, etc. Tá? E quando vem essa grande denúncia, o governo americano opta por montar esse grande grupo, e, paralelamente a isso, 2 integrantes do próprio report, da própria comissão, estavam trabalhando, na época, ambos em Georgetown, e eles já se conheciam de Yale, acho que ambos estudaram teologia em Yale, se eu não me engano, começaram a pensar em fazer um livro de bioética com um formato distinto. Qual era o formato distinto deles? Tá? Tem uma certa polêmica historiográfica, o que é anterior, o que não é, e eles, quem quiser saber disso, o contrato assinado com a universidade, com a editora, é de 74 do livro, então é o que provaria que foi simultâneo, e não que foi algo que primeiro eles ficaram sabendo do Belmont, depois eles escreveram um livro, foi algo simultâneo, e aqui vira o grande marco, acho que é o livro que todo mundo, é um outro livro que todo mundo vai passar, eu tenho aqui a 7ª edição, saiu a 8ª, tá? E eles mudam muito uma edição para outra, eles revisam muito, eles reformulam muito as ideias, esse é um dos pontos que eu vou tentar destacar hoje para vocês, mas é o principal livro dessa perspectiva que nós vamos conversar hoje, tá? E, como ponto fundamental, ele é o primeiro livro a ser organizado ao redor do que é uma teoria filosófica, ele não estava propondo entender questões específicas a partir de um olhar filosófico, ele estava se propondo a escrever uma teoria filosófica baseada em princípios, né, para as questões de ordem biomédica. Então, isso difere fundamentalmente dos livros anteriores a 72, especificamente. Eles não são os únicos, tá? Fazendo aqui uma ressalva. A partir de 72, esse é um fenômeno que começa a ocorrer na literatura de língua inglesa, muitos livros passando a pensar teoricamente abordagens
de bioética e não mais falando assim, eu quero escrever um livro sobre o tópico da eutanásia, sobre o tópico do aborto, sobre o tópico de fertilização in vitro, que era a prática usual até o período, tá? Agora vamos mais, acho que o que é mais interessante para nós, né? Começar a sair um pouco dessa mini historinha que eu contei e entrar no conteúdo. O relatório, que acho que é o marco, ele apresenta o que eu estou mostrando para vocês nos slides como o ponto central, tá? Ele é um relatório muito bem escrito, acho que vale a pena todo mundo olhar, mas fundamentalmente ele virou um vade-mecum para todo mundo que trabalha com questões de bioética, e ele propõe fundamentalmente os princípios listados aqui. Ele propõe 3 princípios e não 4, como nós veremos o que ficou mais classicamente conhecido, que seriam os princípios de respeito à pessoa, que cada um dos princípios ele gera um guia de ação imediato, né? A ideia de respeito à pessoa se refletiria na ideia de consentimento informado, de você ter os participantes tendo consentimento informado dos estudos, né, que eles participam. Você tem um princípio de beneficência, que está associado muito à ideia de risco e benefício, de você participar de um estudo, e a ideia de que sempre os benefícios têm que ser superiores a risco, seja individualmente ou populacionalmente. A ideia é que as duas coisas sejam combinadas. Nós sabemos que nem sempre é simples essa equação. E, por fim, a ideia de um princípio de justiça, que originalmente, ele é aplicado muito mais a uma ideia de você não fazer seleção de potenciais participantes de sua pesquisa de forma unfairness, né, sem equidade, que violasse, por exemplo, você selecionasse um grupo social em vulnerabilidade, transformasse ele em seu objeto privilegiado, você aplica todo esse estudo nele, com todo o risco sendo assumido por esses participantes, para depois, potencialmente, você fazer um medicamento que não vai ser para esse grupo social, por exemplo, né, para outro grupo social. Então, a ideia aqui do report ainda era essa ideia bastante simples, tá? No livro, que é o livro que hoje eu vou passar com mais cuidado, os conceitos, isso muda um pouco. É o livro, então, Princípios da Ética Biomédica, né? Isso passou a ser 4 princípios, fundamentalmente. Quais são esses 4 princípios, tá? Eles mudam um pouco o nome ali, né? Como vocês devem ter notado, a ideia que era de respeito às pessoas passa a ser respeito à autonomia, ou muitas vezes é apresentado como autonomia só, mas é muito importante sempre lembrar aqui que o referencial de perspectiva da autonomia é a autonomia do paciente, é a autonomia do participante em pesquisa, tá? Então, acho que muitas das críticas que são feitas em relação à autonomia, à centralidade da autonomia, são críticas completamente externas à teoria, tá? O que eles estão querendo frisar é a importância de o paciente, a importância de o participante numa pesquisa clínica, numa pesquisa científica, ter informação completa e saber exatamente se ele quer ou não quer participar, e se em algum momento ele optar por interromper isso, ele poder interromper, tá? Além desse princípio, você tem uma distinção em 2 princípios, né, que anteriormente eram um só, que é o princípio de não maleficência e o princípio de beneficência. Então, é como se houvesse uma separação ali do princípio de beneficência em 2, na teoria que eles vão apresentar, e, por fim, um princípio de justiça. Se vocês forem ler as obras ao longo das edições, vocês irão notar que nas primeiras versões o conceito de beneficência e de justiça andava mais junto, ele era quase o mesmo conceito, como se fosse uma derivação um do outro. Isso caminhou, em grande parte, por influência dos rawlsianos, a uma certa autonomia dos princípios, tá? Eu vou também passar com isso com calma com vocês. Isso, ironicamente, é chamado pelo John Haas, que faleceu recentemente, mas um grande bioeticista, de Ortal Mantra. É irônico porque é um pouco... É muito bom, por um lado, para a universidade ser conhecida, todo mundo, você fala em Georgetown, todo mundo vai associar esses princípios,
mas, por outro lado, ninguém faz o uso, ninguém, é mentira, mas boa parte de quem está fazendo citação desses princípios está transformando esses princípios, está utilizando de forma que os próprios autores reconheceriam como forma inadequada, que é uma forma de prima facie absoluta, quase axiomática dos princípios. Né? Acho que é o grande dilema, como a gente vai olhar aqui com calma, são quando você tem princípio, um princípio pode te dar dois caminhos de ação. Mais do que isso, você pode ter um princípio sugerindo algo e um outro princípio sugerindo algo em oposição. Como solucionar? Esse é o grande quebra-cabeça de quem faz bioética e de quem quer refletir com cuidado sobre ética prática. E, basicamente, o que a gente nota muitas vezes decorrente de usos menos aprofundados dessa teoria é que as pessoas transformam isso em axioma. E o que eu estou querendo dizer com isso? É assim, isso aqui não pode porque fere a autonomia. E essa pesquisa aqui? Não. Você não, ela fere a não maleficência, como se fosse um critério absoluto, extremamente simples, de só fazer uma ticagem e validar se está dentro ou está fora. Isso ocorre muito em comitês de ética de pesquisa, até dada a própria natureza de comitês de ética de pesquisa, recebem muitas demandas, muitos projetos, e daí é como se você tivesse um checklist para fazer. É justamente isso que é, de alguma forma, criticado por quem está falando, o Georgetown Mantra, e é justamente isso que não é o principialismo. Tá? Eu vou tentar mostrar para vocês que o principialismo é muito mais do que isso, do que basicamente aceitar 4 princípios básicos e refletir a partir deles de uma forma de prima facie absoluta, como se tudo tivesse condição de responder a priori se está certo ou está errado. Tá? Aqui, uma nota de rodapé importante, 2 notas de rodapé. A primeira é que daqui para frente eu estou trabalhando, eu não fiquei citando passo a passo, mas são esses 2 livros que eu trabalhei e peguei os conceitos, tá, dos princípios, e na foto de cima foi o melhor amigo americano que eu tive, tá, é o símbolo da Georgetown, ele dividia a sala comigo lá no mesmo andar, então a foto dele é o símbolo da Georgetown, é o cachorro. Tá? Mas agora, voltando a enfrentar os princípios, né? O que são esses princípios? Tá? Nós temos aqui, acho que o primeiro princípio, por mais que essa ordem ela não tenha qualquer hierarquia, ele é sempre apresentado como o primeiro princípio, a ideia do princípio de respeito à autonomia. Tá? O que isso significa? De forma muito simples, acho que nós podemos dizer que é um valor de autodireção, de ter condições de guiar sua própria vida no que diz respeito, seja aos valores que você defende, à forma de vida que você deseja ter e aos caminhos que você deseja perseguir. Isso seja em questões materiais ou em escolhas de ordem moral. Né? No limite, esse princípio no limite, uma proposta de fazer uma defesa de que cabe a cada indivíduo poder viver uma vida com sentido e valor, tal como desejar, e que esse valor ele tem que estar presente em toda perspectiva ética em pesquisa. O que significa isso? Você não pode impor um valor, você não pode impor uma concepção de boa vida ou impor um conhecimento perante um participante de uma pesquisa, tá? Então, aqui, eu só quero frisar bem esse ponto, porque é uma forma de entendimento de autonomia bastante centrado na autonomia do participante em pesquisa, do objeto de pesquisa, do paciente. Não é uma ideia de que você tem um conceito anterior de autonomia numa sociedade liberal que passa por completo uma teoria ética. Não é isso, tá? Poderia ser, tenderia a dizer que muitos dos autores que defendem o principialismo olhariam com bons olhos um conceito de autonomia mais abrangente, mas a teoria que eles estão propondo é completamente independente desse conceito de autonomia mais denso. Tá? O conceito de autonomia aqui é bastante limitado à autonomia do participante. O participante tem que ter informação para decidir, a decisão do participante nunca pode ser violada por um membro da comunidade epistêmica que tem conhecimento, ou seja, por um cientista, ou seja, por um médico. Tá? Então, aqui a ideia de autonomia, ela, como vocês já bem sabem, ela fornece um pouco do núcleo
da doutrina do que é a prática diária nossa hoje de pesquisadores de colher consentimento informado, seja em medicina clínica ou em pesquisa biomédica, né? Você vai pedir para o seu paciente informar, você vai pedir para o seu participante informar que aceita. Bem como também, acho que uma base moral de muitas teorias éticas, daí sim a extrapolação, mas das teorias éticas reprodutivas, de privacidade médica, acesso a serviços de saúde e muitas áreas de interesse bioético. Aqui você poderia, e muitos autores fazem isso, recorrem a uma concepção kantiana básica, de falar, não tratar as pessoas como meio, é possível justificar esse princípio a partir de uma noção kantiana bem simples, ou mesmo de uma concepção que pode ser derivada de Kant ou não, de um respeito igual por pessoas, tá? Que é tal como apresentou o Belmont como princípio. Além desse princípio, o princípio seguinte, que seria um dos princípios que a gente deveria guiar a nossa prática de pesquisa e de ação médica, né, de atuação médica, é o princípio da não maleficência. Basicamente, como o próprio nome sugere, é um princípio que afirma o desvalor de um dano, né, mais até do que de um dano, a gente poderia pensar no desvalor de causarmos dano, tá? Fazer essa distinção da ideia de dano enquanto uma ação que praticamos, e um princípio que, no limite, nos recomenda a sempre que, probabilisticamente, julgarmos que podemos causar um dano ou prejuízo, nós temos que nos abster, nós não podemos agir, tá? Esse é um princípio que ele tem dois caminhos, normalmente, de justificação. Alguns recorrem ao John Stuart Mill, né, contemporaneamente, há um pouco a ideia de harm principle do John Stuart Mill, que seria a própria ideia de princípio de dano, mas dentro da tradição da bioética, ele sempre é mais associado à tradição hipocrática, que seria a ideia de primeiro nunca fazer mal, né? Primeiro não faça mal, de primo non nocere. E aqui é importante uma distinção fundamental para a gente aqui, tá? Talvez para quem está tendo o primeiro contato com essa literatura, estou fazendo muitas distinções, mas acho que é bastante importante fazendo isso para não cometer alguns equívocos. É importante não que, dentro do principialismo contemporâneo, você diferencia não maleficência de beneficência. E você assume que o princípio de não maleficência é sempre, ou quase sempre, um princípio que você deve respeitá-lo, e que alguns deveres de beneficência possam vir a ser suprarrogatórios. Ou seja, possam vir alguns deveres, são bem vistos, todo mundo moralmente que fizer está fazendo uma ação moralmente valorizável e correta, mas não há uma obrigação plena de todos os indivíduos terem que fazer todos os deveres decorrentes de beneficência. Tá? Na tradição hipocrática, isso não ocorre. A tradição hipocrática, se vocês forem estudar, se vocês forem ver alguns autores, na Espanha, por exemplo, Gracia tem essa tese, ele tenta derivar quase toda uma teoria ética a partir de um princípio único, desse princípio de não fazer mal, e ele não faz distinção fundamental entre não fazer mal e fazer o bem. Tá? A escola principialista norte-americana, dos autores que eu estou trabalhando aqui, não só faz essa diferença, como faz essa distinção fundamental de dizer que alguns dos deveres de beneficência são suprarrogatórios, enquanto todos os deveres de maleficência são sempre obrigatórios, tá? Você sempre deve cumpri-los. Chegamos, então, no dever de beneficência. O dever de beneficência, ele pode ser compreendido, então, como um valor de promover o bem-estar das pessoas, aumentando sempre sua capacidade de realização e aliviando seus sofrimentos, né? Você tem, então, como um princípio, nós temos que atuar em relação a beneficiar o próximo. O que isso vai fundamentar? Esse é um princípio intuitivamente claro, sem dúvida era o princípio central de uma perspectiva utilitarista, que foi muito dominante na ética, e na ética médica durante o último século, e basicamente aqui é um princípio que está um pouco no fundo de nossas avaliações o tempo todo, feito na área de pesquisa de biomedicina, que é
você ficar fazendo cálculo de benefício, né? Custo-benefício, custo-efetividade, constantemente está fazendo essa reflexão. Aí chegamos no último princípio, que é na minha opinião, um pouco menos desenvolvido dentro do trabalho deles e um princípio um pouco mais difícil de se definir. Tem muitos autores, até principialistas, que propõem que, na verdade, aqui você teria um leque de diferentes princípios por detrás dessa noção de justiça, que nós nem deveríamos ler a justiça como uma coisa única que fosse derivada. Você poderia entender justiça como dar a cada um o que lhe é devido, tratar pessoas de forma semelhante, pessoas e casos semelhantes, mas ele é um princípio claramente muito plural. E, usualmente, na prática da bioética, você acaba entendendo justiça como justiça distributiva, que acho que a melhor forma de entender, para quem não teve contato, é como dividir ganhos e perdas, ganhos e encargos entre as pessoas de uma sociedade. Quem ganha, quem perde nessa sociedade. Como nós vamos alocar os recursos que nós temos, né? No caso do Tom e do James, eles tendem a associar uma noção de justiça a uma noção de fairness. Eles não desenvolvem isso, tá? Isso, normalmente, para quem vem da filosofia, trabalhar com eles, às vezes, é um pouco incômodo, porque eles não fazem, muitas vezes, eles passam muito rapidamente por muitos assuntos, e esse é um dos pontos que eles passam muito rapidamente na obra deles. Eles falam, nosso entendimento de justiça é uma noção de equidade, e seguimos em frente. E daí eles frisam, basicamente, o que eu friso aqui. Em pesquisa em biomédica, o que isso significa? Significa conseguir responder questões como essas. Como realizar uma partilha justa de benefícios e fados de participação em pesquisas, como levar em consideração diferentes grupos sociais, como nós temos deveres secundários perante participantes de pesquisa, de cuidado. O que significa isso? Nós estamos fazendo um estudo sobre câncer populacional. Daí você descobre que uma parte da sua população, do seu grupo de estudo, não só tem câncer, como tem uma outra doença. Tem vários problemas de saúde, simplificando, tem pressão alta. Você, enquanto pesquisador do estudo de câncer, tem um dever moral de também resolver o outro problema de saúde dele ou não? Tá? Isso parece bastante abstrato, mas quando você pensa em pesquisas que são muitas vezes feitas na África, isso é fundamental, tá? É uma das grandes agendas de pesquisa contemporânea, na minha opinião. Tá? Agora eu vou passar até aqui, tudo bem? João, tudo tranquilo? Tudo. Marcos, eu pensei talvez só você explicar o que é o superrogatório e o obrigatório, talvez. Então, suprarrogatório é a ideia de você, que é algo que é louvável moralmente, você vê com os bons olhos, você sempre vai julgar que a pessoa agiu corretamente, mas não é algo obrigatório moralmente. Enquanto o outro você deve realizar. Então, acho que na bioética, usualmente, a forma mais simples de entender é isso. Suprarrogatório, você olha, você fala, nossa, que ação louvável fez essa pessoa em resgatar outras pessoas de um acidente, pôr sua vida em risco. Essa ação ela pode ser suprarrogatória ou ela pode ser obrigatória. Eu tenderia a dizer que, possivelmente, um bombeiro, se ele assume a profissão de ser um bombeiro, passa a ser obrigatório, né? Ele tem que se arriscar a fazer esse salvamento. Óbvio que não é nada simples, essas separações, mas é um pouco isso, tá? Então, agora eu passo por algumas questões conceituais, que acho que é o que mais nos faz pensar contemporaneamente, daí eu já passo para o encerramento. Tá? Uma pergunta óbvia que vocês podiam me levantar, e que não é nada fácil de responder, ok, Marcos, mas legal, esses 4 princípios são interessantes, mas por que eles e não outros? Qual que é o fundamento moral da sua teoria? Tá? Aonde que você justifica que sejam esses os princípios? Essas são respostas muito difíceis de serem dadas, tá? Como os autores respondem contemporaneamente? Aqui eu estou sempre olhando para a última versão da obra deles, tá? Penúltima, na verdade. A última eu não li, saiu em 2019. Basicamente, eles respondem que são esses princípios, porque esses princípios já estão enraizados em nossa prática diária, ninguém se oporia a eles. Mais do que isso, eles não divergem da nossa moralidade, e daí vem um conceito que eles apresentam, especialmente a partir da 3ª edição do livro, que é uma ideia de common morality, de moralidade comum,
que é um pouco a ideia de que você teria preceitos mínimos que seriam válidos universalmente. Isso independentemente de suas crenças religiosas, do seu local de origem, do país em que você nasceu, entre outros valores. Eu sei que isso é muito polêmico, eu sei que isso não é nem um pouco simples, mas é o modo como eles enfrentam, tá? Eu estou aqui apresentando como eles enfrentam, e eu creio que é uma questão de difícil justificação, né? Não é simples. O que eles tentam um pouco justificar é falando, ok, mas o que nós estamos propondo aqui ao olhar esses princípios é só pegar o que eles chamam de a fonte mais básica de moralidade, né? A espinha dorsal de uma teoria moral a vir a ser desenvolvida. E o que eles estão chamando de common morality seria justamente essa ideia de do que é uma espécie de estágio pré-reflexivo do nosso comportamento moral, da moralidade comum existente entre as pessoas, tá? Aqui eu sei que é um terreno extremamente pantanoso, eu vou deixar para quando nós formos para a questão desenvolver com calma isso aqui, caso vocês queiram saber um pouco mais. Mas a ideia, em geral, é essa. Temos uma moralidade comum que as pessoas acessam, ela é mínima, isso não é uma moralidade no sentido completo, elas são só preceitos básicos compartilhados entre as pessoas, como mútuo respeito, igualdade básica no sentido mais básico mesmo, e isso gera os 4 princípios, né? Esses 4 princípios fazem parte da moralidade comum. Quais seriam as características dessa teoria, tá? Se vocês olharem ao longo do curso, vocês vão ver outras correntes. No que ela difere das outras correntes? Elas diferem em 2 pontos fundamentais, eu acho. O primeiro é que ela é essencialmente pluralista, ou seja, ela está defendendo que não há um valor universal, não há um princípio único para guiar nossa conduta. Nós temos, sim, 4 princípios que são bastante abstratos e bastante gerais para guiar nossa conduta, ou seja, está em oposição a teorias monistas. Se vocês têm vários exemplos, não sei se vocês vão chegar a ver na literatura, mas um clássico exemplo de teoria monista é a do Ross, que vai defender que a ética está associada à noção de beneficência e que todo o resto é derivado desse conceito. Mas aqui, além disso, ela se opõe fundamentalmente a teorias éticas que buscam montar esquemas hierarquizados, né? Você partiria de um valor e a partir desse derivaria os outros. Você partiria de um princípio e a partir dele você escalonaria os demais. Aqui, claramente, vocês notam como uma crítica de que a autonomia tem um valor superior na teoria é falha, né? É uma crítica externa. A ideia é que você tem 4 princípios, eles não estão hierarquizados, eles não estão hierarquizados de você ter um valor como supremo. Você tem 4 valores que operam enquanto conduta moral na prática biomédica e que devem sempre ser respeitados. Ok, vocês podem estar olhando para mim e falando, muito bonito, mas isso na prática não funciona. Os casos fundamentais de dilema ético são quando há conflito desses valores básicos, tá? Eu concordo, acho que é isso mesmo, mas em momento algum, acho que os principais autores que possuem essa teoria mais refinada acham que é possível você, de antemão, responder todas as questões só listando os 4 princípios, tá? Fundamentalmente, acho que a grande tarefa da bioética é conseguir passar de declarações abstratas de princípio moral, ou não só de princípio, como de regras ou outros valores, para conclusões e recomendações de ação prática, né? Você tem na literatura contemporânea, no mínimo, 3, na verdade são 3 tipos de proposta. Tem a ideia de que você consegue interpretar os princípios e chegar numa resposta. Tem a ideia de que você consegue balancear o princípio e chegar a uma resposta, os diferentes princípios chegar a uma resposta. Tem a ideia de que você deve especificar os princípios originais e chegar a uma resposta. Eu vou me concentrar aqui, apresentar de forma bem breve o que é essa ideia de especificar. É uma escolha minha, especificamente foi o meu orientador, né? O meu orientador que desenvolveu essa teoria e que é um pouco o modo como ele propõe interpretar, resolver esses casos difíceis. Então, vamos lá. Nós temos esses 4 princípios e temos um caso difícil, que é um caso que parece que tem violação, tem uma tensão entre a autonomia do paciente e beneficência, por exemplo. Como fazer?
né? Como que nós podemos dar uma resposta? Parece ter um gap entre o princípio abstrato e a prática. A proposta do Richardson, um artigo de 1990, depois tem um outro artigo de 2000 sobre isso, desenvolvendo, é de que, basicamente, a tarefa nosso exercício é fazer um procedimento de especificarmos os princípios abstratos originais. Nós temos que olhar os contextos particulares, entender o caso particularmente, e a partir disso buscarmos especificarmos os nossos princípios. Ou seja, você pega um princípio bastante abstrato, como autonomia, e você vai tentando delimitar ele caso a caso, e fazendo com que assim você resolva o seu problema e erradique a tensão entre, por exemplo, autonomia e beneficência. Isso está muito abstrato, eu vou dar um exemplo prático. Pensem, por exemplo, um paciente com baixa qualidade de vida, índice de prognóstico de vida muito baixo, ele se manifesta previamente informando que, caso ele venha a necessitar manobras de reanimação, ele deseja não receber essas manobras. Parece que nós temos dois princípios éticos gerais, que por um lado, não faz sentido nós permitirmos que um paciente morra se essa condição na qual ele se encontra é provavelmente tratada. É provavelmente possível tratarmos. Talvez fosse o caso de fazermos uma manobra de reanimação. Por outro lado, um princípio de autonomia parece também que é proibido desrespeitar o interesse último dos pacientes ou de seus representantes. Nós estaríamos aqui nessa situação específica com uma tensão de princípio insolúvel. A interpretação do Richardson, que ele diz que é a função um pouco da bioética, é buscar fazer especificações, que seria assim, em vez de você ler esses termos tal como estão listados, você especificá-los. Então, por exemplo, é proibido desrespeitar o interesse de um paciente, exceto se este paciente não estiver em condições cognitivas de aptidão e se sua decisão não poder ser considerada esclarecida. Você passa a tipificar a norma. Ou para o mesmo caso, é proibido não fornecer tratamento médico disponível desde que o paciente não se encontre em estágio paliativo, no qual não há critérios bem tipificados se você estaria causando dano ou não a esse paciente, prolongando por pouco tempo uma vida em sofrimento. Então, a ideia um pouco da especificação seria, você tem os princípios gerais, eles são muito abstratos, a função um pouco da reflexão bioética e da ética é tentar construir essa especificação constantemente. Outros filósofos, Bob Witt, por exemplo, tendem a defender que mais do que fazer especificação, nós tínhamos que fazer balanceamento. Quem chegou a ler o artigo que eu sugeri é um pouco o caso do psicoterapeuta apresentado. Você tem psicoterapeutas que não podem violar a privacidade de seus pacientes. Por outro lado, um paciente informa que quer cometer um atentado. E daí um pouco a solução seria balancear, olhar nesse caso qual dos princípios ganharia prioridade nesse caso específico e a partir de então agir, tá? É uma outra forma de solucionar problemas éticos a partir dos princípios. Mas o que isso muda na prática? O que isso muda em relação a outras correntes? Se vocês olham a casuística contemporânea, ela é parecida ou é diferente? Casuística nada mais é do que você partir dos casos. Você olha casos, encontra soluções éticas para eles, e a partir de então, desses casos exemplares, você tenta de alguma forma pautar um modo de aprendizado moral, às vezes equiparado a uma ideia de jurisprudência do direito, tá? A casuística, ela sempre é bottom-up. Ela parte do caso para chegar na teoria. O principialismo é diferente. Ele parte sempre dos princípios estabelecidos. Mas eles, como nós vimos, são bastante abrangentes e não dão respostas imediatas a nenhum caso, a não ser casos muito simples. O que nós temos que buscar enquanto principialistas? Nós temos que buscar coerência em relação às nossas decisões, em relação aos nossos princípios, e nós temos que realizar
o que nas últimas obras, incorporando do John Rawls e do Norman Daniels, o conceito de equilíbrio reflexivo. Isso é bastante também difícil de apresentar, mas é um pouco a ideia de que a teoria moral ela teria que ser coerente e que o tempo todo na nossa avaliação moral nós deveremos partir de juízos morais particulares que possuímos e que são pré-estabelecidos e considerados válidos, e a partir de então refletir sobre questões em aberto, tá? Isso eu vou dar um exemplo aqui, mas é um pouco vocês pensarem, você fica o tempo todo testando, indo para trás e para dentro. Você fala assim, será que deveria ter censura? Será que uma pessoa pode falar o que quiser, fazer a piada do que ele quiser ou não? Daí você fala, talvez não, se ele fizer piadas em relação a um grupo específico, não deva. Daí você volta em relação ao seu juízo que você tem em relação, por exemplo, à liberdade de expressão e reflete se você antecipar, por exemplo, uma normativa que impeça pessoas a fazerem piadas sobre uma questão, viola ou não viola seu valor pré-estabelecido. Caso viole, você volta e reformula novamente. Se não violar, você tem um avanço e um incremento da sua teoria ética. Chegamos agora nos últimos 2 slides, que são os mais divertidos, tá? Acho que como o João me convidou e me falou, é uma disciplina voltada à biologia, eu passei a pensar um pouco nisso, né? Que é no que o principialismo pode pensar enquanto pesquisa, especificamente, né? Especialmente pesquisa com humanos, em sequência pesquisa com animais. Se vocês pegam a tradição clássica da bioética, toda a literatura de bioética, pelo menos norte-americana, ela sempre aceitou um universo da biomedicina, vamos chamar assim, dividido em 2 esferas. A esfera da prática médica e da clínica médica e a esfera da pesquisa clínica. Na esfera da prática médica, que nós temos até a chamada ética médica ou a ética clínica, basicamente o que nós defendemos? Nós defendemos que toda intervenção médica, elas só podem existir quando elas têm demonstrado benefício comprovado, todos os riscos de uma intervenção médica têm que ser pré-estabelecido, você tem que saber todas as probabilidades possíveis e você só pode recomendar uma intervenção, um tratamento, quando esse risco foi aceitável em relação ao benefício. Isso que gera, na prática, isso gera uma regulamentação estatal de normativa, vamos chamar de nível médio, muito maior do que se compararmos à regulação de um professor de ciência política, né, do que ele pode ou não pode fazer enquanto no dever de sua ação, de sua função profissional, mas perto da pesquisa clínica é uma regulação muito menor. Quando a gente passa a olhar pesquisa clínica, pesquisa biomédica envolvendo pessoas especificamente, nós caímos no campo que a bioética americana chama de ética em pesquisa. Basicamente, o aspecto central se desloca. Ali era benefício. Na pesquisa clínica, passa a ser risco. O temor de todo mundo, a preocupação de todo mundo é qual é o risco que essa pesquisa pode gerar. Mais do que isso, daí sim entra o benefício. Mas o benefício entra enquanto análise de custo-benefício. O medo que nós sempre temos é o paciente, a pessoa que opta por participar dessa pesquisa, ela está postas em riscos éticos, sejam de todas as ordens, desde privacidade até risco de dano físico mesmo. Quais são esses riscos? Ela tem consciência ou não tem consciência desses riscos? É aqui que, por isso, a centralidade de termos de consentimento, né? Mas o que é importante notar é que práticas que nós aceitamos na clínica, nós não aceitaríamos por critério de prática de clínica, aceitamos na pesquisa, nós não aceitaríamos na prática médica, né? Se nós olharmos as técnicas utilizadas, medicamentos ainda sem efeitos comprovados, que são necessários justamente para a pesquisa clínica, são justamente o que seria vetado por critérios usuais de prática médica. Por outro lado, a regulação, as normas ficam muito mais exigentes, né? Isso é muito bonito, isso pautou muito o debate de bioética, mas nós sabemos que contemporaneamente, todo centro de medicina de excelência, as 2 coisas se borraram. E eu acho que aqui é o grande dilema para quem tem interesse em estudar a bioética contemporânea.
é entender o que significa você entrar num centro de excelência de câncer e você ficar torcendo para que sua condição, te dê sua condição de saúde, o tipo de tumor que você possui, entre numa triagem nova de um novo medicamento em teste. Tá? Então, você começa a borrar as duas esferas e começa a ficar a reflexão ética muito mais complexa. Tá? Isso acho que é um ponto muito legal para a gente pensar conjuntamente depois. Além dele, agora sim, prometo que estou fechando, acho que tem um pouco do principialismo bem contemporâneo em relação ao uso de animais em pesquisa. O principialismo tem algo a nos dizer em relação ao uso dos animais em pesquisa, quando deve, quando não deve. Classicamente a gente aceita, classicamente não, mas acho que contemporaneamente é muito bem visto o que a gente conhece como os princípios dos 3 R's, né, que seria a ideia de substituição, redução e refinamento. Uma pesquisa ela é eticamente correta, numa perspectiva do uso de animal, quando ela sempre que necessário, sempre que possível, ela substitui o uso de animal quando é possível, você de alguma forma evita utilizar animais protegidos, né, que são os que eu listo aqui, você busca ao máximo possível reduzir o número de animais, isso é o experimento, e você sempre que possível também busca minimizar ao máximo possível a dor, o sofrimento, o dano dos animais, né, nos animais que estão em pesquisa. É possível ir além disso, tá? O Russell e Burt, de 59, a tese, assim, no livro que acabou de ser lançado pelo Tom Bishop e pelo De Grazia, eles tentam ir além, tá? Eles lançam uma questão que me parece ser fundamental, acho que da minha perspectiva, que é uma perspectiva que vem da teoria política, ela é central, que é como conciliar numa sociedade democrática demandas morais relevantes de 2 grupos epistêmicos distintos, né? 2 grupos de conhecimento distintos. Por um lado, os defensores de direitos animais. Por outro lado, pesquisadores em ciência que fazem uso de animais. É possível encontrar uma solução? A proposta desse livro deles, que eu não vou me aprofundar, porque, sinceramente, eu ainda não conheço bem, eu assisti 2 lectures deles e comprei o livro, eu ainda não cheguei no final do livro, é de que é possível e que nós temos que trabalhar inicialmente com princípios de benefício social, que seria justamente os princípios que guiam a ação dos pesquisadores quando eles estão pensando nas suas práticas de pesquisa, mas também levar em consideração princípios do bem-estar animal. Mas mais do que isso, você teria que ali ter uma centralidade de uma justificação muito forte de que não está causando um dano aos animais que seja um dano injustificado, né? Acho que essa é uma demanda na filosofia contemporânea crescente, né? Cada vez mais você tem estudos sobre a questão de bem-estar animal, reflexões morais sobre animais, eles estão olhando a isso também, tá? Eu queria aqui só deixar isso para vocês, porque eu creio que possa ser uma questão de interesse para vocês, e até se alguém quiser manter diálogo comigo, por favor, seria ótimo, porque é algo que eu estou pensando em também estudar mais sistematicamente, a proposta que eles estão apresentando, como se fosse uma proposta em oposição, não em oposição, mas uma espécie de desdobramento da teoria sobre o uso de animais clássica dos 3 R's. Aqui já em tom de provocação mesmo, para a gente abrir o debate, seria tentando responder a questão que o João me fez, né? O João, no limite, me colocou essa questão, existe uma razão última, né? Por que é dominante? É dominante porque são americanos, centrais, que estão em Georgetown, do lado do Instituto de Saúde, que pauta toda a política de saúde dos Estados Unidos, ou não? Tem razões e motivações morais e epistêmicas para nós defendermos a centralidade do principialismo? Eu diria que sim, tá? Eu creio que o principialismo, ele tem uma simplicidade, muitas vezes prima facie, de aparência, ele não é tão simples quanto parece, mas ele é uma das poucas teorias em bioética que conseguem pautar recomendações para ação. Tem uma função fundamental de reflexão de ética prática, que não é só proibitiva ou a posteriori. Normalmente, as teorias práticas éticas usuais, elas esperam o acontecimento de um fenômeno para elas conseguirem fazer uma
julgar esse fenômeno. Eu creio que o principialismo consegue ir além disso. Assim, se vocês pensam em outras vertentes, mais do que isso, é uma teoria que ela é compatível com uma sociedade democrática. Você não precisa fazer julgamentos de fórum íntimo do pesquisador, do médico, tal como talvez teorias da virtude exigem, para saber se uma pessoa agiu de forma correta ou incorretamente de forma ética. Eu creio que o principialismo é capaz de solucionar essas questões sem violar, por exemplo, privacidade, informações de fórum íntimo, sem buscar responder se, quando um cientista tomou tal decisão, ele estava pensando ou não em fazer o bem. São essas ordens de questão não entram, né, no principialismo. E, por fim, aqui também, claramente, num tom de piada, mas é o modo como o Aras coloca, acho que a grande vantagem dessa teoria ética é que ela tem uma diferença fundamental da nossa noção clássica de bioética usual. A bioética usual, eu tendo a crer, não sei, queria até ouvi-los, mas eu tendo a crer que biólogos muitas vezes devem olhar e falar, nossa, lá vem de novo o pessoal da bioética me dizer que o que eu quero fazer, a grande inovação contemporânea, é uma violação de ética. Não é, se vocês sei lá, imagino que deve ter hoje muita gente falando, agora estão falando de CRISPR, antes eles estavam falando de clonagem, e assim vai, como se a bioética estivesse sempre correndo atrás do que está ocorrendo na pesquisa para dizer que está errado. Eu acho que o principialismo, ele conseguiu, de alguma forma, incorporar essa crítica para si mesmo. Ele é uma doutrina, uma perspectiva moral, ética, bioética especificamente, extremamente versátil e muito adaptável. Tudo que eu falei aqui para vocês foi construído ao longo do tempo. Os autores reconhecem muito as limitações de suas primeiras versões dos trabalhos e alteraram muito seus trabalhos ao longo do tempo. Para vocês terem ideia, não tinha uma citação de John Rawls quase na primeira versão. Hoje, a ideia de equilíbrio reflexivo e de justiça é fundamental na obra deles. Ela é, como diz o Aras, o principialismo ela é quase uma teoria, ele fala, o título do capítulo dele é Principalismo, a Borg Theory, né? É como se fosse um ciborgue. Ela vai se adaptando a tudo e se tornando cada vez mais forte e, por outro lado, conseguindo manter um esqueleto central, que seria a noção de princípios não hierarquizados, que deveriam balizar nossas reflexões de ordem bioética. Tá? Eu creio que era isso para iniciar a nossa conversa. Falei exatamente 45 minutos, tá? Obrigado.